Bernardo, já estava uma árvore quando eu o conheci. Passarinhos já construíam casas na palha do seu chapéu. Brisas carregavam borboletas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Árvore, ele bateu asas e voou. Virou passarinho, foi para o meio do cerrado, ser um aranguã pra compor o amanhecer. Carregavam borboletas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Árvore, ele bateu asas e voou. Virou passarinho, foi para o meio do cerrado, ser um aranguã pra compor o amanhecer. Sempre ele dizia que o seu maior sonho era ser um aranguã para compor o amanhecer. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Peço desculpas aí, nós tivemos um problema técnico com o link, mas acho que está todo mundo aqui. Pessoal, nós estamos aqui hoje para falar desse livro aqui, que eu quero apresentar para vocês, que é o Educar na Curiosidade, e nós vamos falar sobre ele. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, é um prazer estar dividindo esse livro com vocês. Eu fiz algumas leituras desse livro e fiquei apaixonada por ele, então quero dividir o livro, né, com vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu vou apresentar a tela aqui de um pequeno resumo, comentários que eu fiz do livro e vou dividir com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, nós vamos falar do livro da Catharine Lecouwer, eu acho que é assim que pronuncia. A Catharine Lecouwer, o livro chama Educar na Curiosidade, né? A Catharine é canadense, ela mora em Barcelona e é mãe de 4 filhos.
Ela também é pesquisadora, é autora de vários livros e artigos sobre o tema da educação. Entre eles, né, tem um livro dela que chama Educar na Realidade, e tem esse que é o Educar na Curiosidade. O Educar na Realidade também é um livro muito bom, e vale a pena a leitura. Ele já foi publicado em 60 países e em 8 idiomas. Bom, o prefácio desse livro fala o seguinte: a obra, né, recupera ideias sobre educação que acolhe, cria oportunidade para que a criança se desenvolva como protagonista, trata do essencial como a qualidade das interações, ela fala muito sobre isso no livro, e ela é contrária, né, ao excesso de estímulos. Vale lembrar que o que eu estou colocando aqui para vocês é o que a autora traz no livro, né? As crianças de hoje são hiperativas, é um ponto que ela trata do livro, e elas têm dificuldades para fortalecer vínculos. Falta-lhes despertar a curiosidade, a imaginação e a motivação intrínseca que as mobilize para a descoberta. Hoje, tudo lhe é dado pronto, para evitar questionamento e poupá-las de dissabores. Então, a gente faz isso, né, com as crianças hoje, já faz logo o que elas querem, que aí elas não chateiam a gente, né? Isso, mães, professoras, né? Bom, o livro é dividido em vários capítulos que eu trouxe aqui para vocês, né, num colorido aqui mais forte, o nome desses capítulos, e nós vamos falando de cada um deles. Infelizmente, eu não consigo ver a carinha de vocês, mas vocês podem ir colocando comentários no chat, e depois a gente vai fazer uma avaliação, né, do que vocês acharam desse livro. Eu espero que vocês gostem. Crianças quietas, adolescentes motivados? O que podemos fazer para motivar os nossos filhos, os nossos alunos? O principal meio para conseguir a atenção é o entretenimento. O tempo de concentração está cada vez mais curto. Os casos de TDAH multiplicaram-se por 10 nos últimos 20 anos. Crianças de antigamente conseguiam esperar, ficar quietos, escutar os pais, né? É o que as nossas mães dizem, né? Os nossos avós. O que a gente impôs a essas crianças que vai contra a natureza delas? Como é a natureza de uma criança, né? Isso que o livro traz. Como que ela aprende? O que é o motor dessa criança? Como que ela se motiva? Do que ela precisa? Crianças engatinhando, né, ela traz essa questão no livro, elas brincam, né, com o laço da embalagem, como está aí, com o papel da embalagem, elas se encantam com espuma, né, na hora de tomar banho, que está no dedinho, com a cócega que faz, né, uma joaninha, né, que a gente fala, e elas têm essa motivação, né, esse instinto de curiosidade, é o que leva a criança a descobrir o mundo. Elas têm uma motivação interna. Conseguimos isso por meio da experiência, né? Para quem está na educação infantil aí, a gente precisa, né, trazer, proporcionar para as crianças a experiência, experimentar as coisas, né? E a gente consegue isso proporcionando um ambiente favorável para esse descobrimento lá nas salas da educação infantil e das nossas casas, né? Quem tem crianças aí em casa sabe do que eu estou falando. Bom, o que acontece quando há estímulos externos além da conta? Há, em alguns casos, dependência de superestimulação, busca de sensações cada vez mais fortes. A criança se acostuma, o que leva à falta de desejo, de tédio, né? Quando a criança está muito estimulada, uma criança que fica na televisão o tempo todo, no celular, com aqueles videozinhos que aparecem mil coisas, ou ela tem tudo ali na mão dela,
é mais difícil conseguir a atenção dessa criança, né? Porque ela se acostuma com esse ritmo, né, frenético, e aí a gente, depois, quando a gente quer que ela fique quietinha, que ela faça uma coisa, preste atenção, ela não consegue, porque ela se acostumou, né, com aquilo. Bom, crianças quietas. Será que a gente vai ter adolescentes motivados? São Tomás de Aquino, ela traz essa frase no livro que eu gosto muito. A admiração é o desejo do conhecimento. A curiosidade é o que provoca interesse nas pessoas. E se a curiosidade fosse o princípio do conhecimento? Isso não serve só para crianças, né, da educação infantil. Isso serve para a gente também, né, adulto. Quando a gente está assistindo uma aula, está ouvindo alguém falar, né, a gente sente na pessoa a paixão dela por aquilo, né? Isso serve para o professor de ciências de matemática, para todo mundo. A educação mecanicista, ela fala disso no livro, né, que é um bombardeio de estímulos externos. Todos esses métodos e essas ideias estão sendo questionadas por falta de resultados positivos. Quando ela fala aqui, né, da educação mecanicista, aquela educação tradicional, né, mecânica, e ela não está, né? As pesquisas mostram que nós não temos resultado positivo em relação à curiosidade da criança, que é o tema do livro, né? O que acontece quando essa curiosidade se ausenta? Bom, para a gente pensar nisso, né? E o que é a curiosidade, né? A gente tem aí uma tela, né, da Alice no País das Maravilhas, e tem uma frase no livro que ela fala isso. Às vezes consigo pensar em até 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. E Alice é uma criança, né? Quantas coisas as crianças conseguem pensar? Aí a gente tem um outro, né, menininho perguntando para a mamãe por que não chove para cima, por que as abelhas não fabricam doce de leite, por que as formigas não são preguiçosas. Tantas questões, né, tantas perguntas que a gente escuta, né, vocês, principalmente na educação infantil, tem um repertório gigantesco aí dessas perguntas que as crianças fazem, quem tem filhos pequenos, né, elas perguntam muito sobre isso. As crianças filosofam, encantam-se diante de qualquer realidade, porque não veem o mundo como algo habitual, e sim como um presente. Se deixarmos de existir, o mundo continua. Eu coloquei aqui embaixo, até isso nem está no livro, né? Mas lendo o livro, eu fiz essa relação com esse vídeo aí. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês copiarem o link. Tem um vídeo da Viviane Mosé, que é uma filósofa, e que ela fala sobre isso, né? Como a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Que se a gente deixar o mundo vai continuar, como ele já continuou em outras épocas, né? Tanta gente que já não está aqui, ela traz essa questão, inclusive, da pandemia, né? Ela fala, tem uma frase, uma fala dela nesse vídeo, que eu achei muito interessante, que é essa questão, né, até da pandemia, de quantas pessoas a gente já perdeu, e não só por causa do Covid, mas por causa de morte mesmo, né, natural, e aí a gente se iguala, né, a todo mundo. Quando a gente tem uma doença, né, ou qualquer pessoa pode adquirir uma doença, não importa mais, né, o que ela tem de bens, tudo que ela pode comprar, nada importa, né, dependendo do que ela tiver, porque a morte vai chegar para todo mundo. E ela ainda coloca uma questão, né, que nessa questão da doença, né, a gente se iguala ao outro, e basta, uma coisa simples, né, basta a gente se apaixonar por alguém que não está apaixonado pela gente, né, que não retribui aquele amor,
e a gente se iguala, porque essa sensação, né, de gostar do outro e não ser correspondido, ela é igual, né, para todo mundo. Então, basta a gente se apaixonar por alguém que não está apaixonado por a gente, que a gente se iguala a qualquer pessoa, porque esse sentimento, ele é universal, né? Esse sentimento de abandono. E o de bem-querer também, né? Ele é igual, independente se eu sou rica, pobre, alta, magra, enfim. É um vídeo bem interessante que vale a pena a gente assistir. Outra questão, a aprendizagem origina-se do lado de fora ou do lado de dentro? É um outro capítulo, né, que o livro traz. Do lado de dentro, a causa transformadora e a guia de transformação é uma só, a criança. Nosso objetivo é levar ao centro sua personalidade, deixá-la agir, permitir e facilitar sua expansão livre e harmoniosa conforme a lei de sua própria vida. Quer dizer, né, essa aprendizagem está em mim, eu preciso participar, experimentar as coisas para que ela, né, desabroche. Do lado de dentro, perdão. E do lado de fora, a educação é a regulação de um processo de participação na consciência social e o ajuste da atividade individual baseado nessa consciência social. É o único método para a reconstrução social. Isso do ponto de vista mecanicista, né? Tem até a autora que fala isso, que é o Montessori e John Dewey, traz uma concepção do Vygotsky também, né? Que a gente depende do meio, que essa aprendizagem, ela só está do lado de fora, né? Ela traz essa questão nesse capítulo para a gente pensar um pouco, né? De onde como que a gente aprende, né? Bom, a partir de 1940, começaram a surgir, né, as teorias da plasticidade cerebral, que confirmaram, né, o que a Montessori conferia as experiências sensoriais de 0 a 3 anos, que é essa experiência, né, da aprendizagem acontecer interiormente. Também apareceu nessa época os TDAHs, né, que tudo agora é TDAH, aí a gente medica a criança, que é uma outra questão muito séria, né, que a gente precisa pensar sobre isso, se a criança realmente necessita, né, ser medicada, ou se é uma outra coisa. Para dar uma medicação para a criança, a gente precisa de uma equipe muito grande, né? Não que isso não exista, isso é necessário em alguns casos, né? A ciência já comprovou isso para a gente. Mas será que são todas que precisam? Para a gente pensar nisso. Pesquisas apontam que obter melhor preparação ao processo cognitivo e um bom desenvolvimento da personalidade está diretamente ligada à qualidade da relação que a criança tem com seu cuidador principal nos 3 primeiros anos de vida. A Catarine traz muito isso nesse livro, né? Da qualidade dessa relação do cuidador com a criança. E quando a criança está na escola, quando ela é uma criança lá da educação infantil, que passa 8, 9 horas, né, com a gente, com a professora, com o auxiliar da sala, com a merendeira, enfim, né, com todos os profissionais que estão dentro do centro de educação infantil, essa relação, ela precisa ser cuidada, né, porque é aí que está o segredo, né, da aprendizagem da criança. E enquanto mãe também, né, enquanto responsável por uma criança, a gente precisa pensar nisso, né, nessa qualidade da relação que a gente tem com aquela criança. Nesse capítulo, ela também traz a recomendação ao uso de telas, né? Quem está cuidando dessas crianças é a televisão, é o celular, para a criança ficar quieta, a gente põe um desenho lá e põe todo mundo sentado, que fica uma beleza. Em casa, né? Eu sei que isso acontece, né? Tem hora que a gente precisa apelar para isso ou não, né? Mas ela fala dessa recomendação do livro de não usar, né? Do 0 aos 3 anos,
não ter uso de telas, isso seria o ideal. Uma interação colaborativa como segredo de um desenvolvimento saudável. A gente também pode pensar nisso, né? Na sala de educação infantil, não só essa interação com a gente, né? Mas interação com a mesinha do lado, interação com o colega, interação com a outra professora da sala do lado, com todos os profissionais, né, que trabalham na educação infantil, dentro lá do centro, né, pensar nessa interação colaborativa, enquanto mais eu proporcionar, né, que um grupo colabore, uma criança colabore com a outra, melhor, mais a gente consegue desenvolver essa criança. Um outro capítulo do livro traz a questão da superestimulação, que a gente tem um bombardeio, né, de informação, e essas coisas não fazem crianças mais espertas. Ela faz uma pesquisa, né, com DVDs, entre aspas, né, educativos. Teve uma época, né, que começou a aparecer muito isso, né, DVD um atrás do outro, com musiquinha, ensinando letra, ensinando número, enfim, que são colocados como educativos, mas a gente precisa pensar até politicamente, né, o que é a intenção, né, desse DVD. Será que é realmente ensinar para a criança alguma coisa? Ou será que é só comercial? Será que é consumista? Nesse estudo que ela faz, ela fala, né, coloca no livro que tem 7,5 mudanças, assim, rápidas, né, por cena, de cena por minuto, quer dizer, em um minuto acontece 7 coisas diferentes, nesses DVDs, fazendo uma média, né? Será que isso faz bem para a criança? Será que não é um bombardeio? Pacientes nervosas quando voltam ao ritmo do mundo real. O que ela quer dizer aqui? Se a criança teve, né, esse monte de mudanças, né, assistindo esse DVD por, sei lá, 20 minutos, depois, a hora que eu desligo a televisão, será que eu vou conseguir entreter aquela criança? Ou será que ela vai estar, né, nervosa? Se a gente começar a ouvir uma música muito rápida, aquilo acelera a gente, né? E com a criança acontece a mesma coisa. E depois ela não consegue se acalmar, ela não consegue voltar. O principal cuidador deve agir como um intermediário entre a criança e a realidade, como base de exploração. Qualidade não se mede pelo número, e sim por simples interações. Quer dizer, essa qualidade, né, que ela teve com o DVD, com a tela, com o celular, ou sei lá, com um jogo, um brinquedo, né? Porque o brinquedo hoje tudo tem luz, tudo é rápido, né? Ela é contrária a isso nesse livro. E essa qualidade que a gente tem com a criança não é pelo número de coisas que a gente faz, mas é uma coisa mais simples, né? Ela é mais poética nessa relação. A gente não precisa superestimular essa criança. A gente precisa sentar com ela, a gente precisa ouvir, a gente precisa perceber uma borboleta voando na sala, chamar a atenção das crianças para aquilo, para que elas observem, né? Essa consequência da superestimulação, ela é trágica, né? Porque depois a criança não consegue. Aí você leva ela no médico achando que ela está com hiperatividade, né? Não, precisa tomar um remédio para ela se acalmar. Olha como que é contraditório isso, né? Isso não pode, não deve acontecer. A gente precisa pensar nisso. Ainda falando da superestimulação, ela coloca no livro que uma criança normal, né, ela é curiosa, ela é descobridora, inventora, ela consegue formular hipóteses, observar a natureza, que foi o que eu falei da borboleta, né,
ela procura tesouros escavando, imagina a casa na árvore, como na imagem aí, faz castelo na areia, né? Quem já teve a oportunidade de ver uma criança, né, fazendo castelinho na areia, quanto tempo elas ficam ali, gente, criando, né? Se você sentar ali do lado, ela põe cavalo, põe rei, põe rainha, põe tudo dentro daquele castelo, imagina, constrói, né? Muito melhor do que ela assistir um DVD, né? Por 20 minutos. Às vezes ela fica ali hora, né? É assim, né? A não ser que ela tenha algum problema, mas ela é naturalmente curiosa e a gente precisa aprender a estimular essa curiosidade da criança. A gente precisa ser esse cuidador, né, que ela traz no livro, que leva a criança, né, por esse caminho da imaginação, da curiosidade, do descobrimento, né? Eu sei que tem muitas professoras, eu já vi isso acontecer, que colocam pistas na sala, né, antes de começar a trabalhar com o tema, e como as crianças, né, elas vão embora atrás daquilo. Você joga a sementinha e todo mundo pega, né? Um outro capítulo que ela traz no livro fala sobre educar e inculcar. Ela usa essa palavra, né, para relacionar duas coisas, educação e aquela educação que a gente fala que é só depósito, né? Quem inculca impõe, age segundo a sua própria medida e nós, professores, né, mesmo não sendo só na educação infantil, isso serve para todos os professores, inclusive para dar aula para adulto. Às vezes a gente acha que a criança está muito abaixo, né, de uma medida, porque a gente tem a nossa medida, né, não é a medida da criança. Então a gente precisa descobrir também, né, ter essa curiosidade enquanto adultos de descobrir a medida daquela criança para a gente não agir, né, com a nossa medida, porque a gente nivela aqui em si, né, e a gente não pode fazer isso, né? Vamos lá buscar, vamos lá saber qual que é a medida dessa criança, porque ela precisa avançar e a gente tem que ir lá para buscar ela, né? Não achar que todo mundo tem que ficar aqui junto comigo. A gente confunde, acaba confundindo, né, o fim com o meio nessa confusão, quando a gente tem uma medida. O que precisa mudar para que mude a cultura da falta de esforço, que a gente fala muito sobre isso, né? Não só com crianças pequenas, mas com adolescentes. Com adolescente, então, pior, né? Que a gente fala que, nossa, eles não querem nada hoje, né? Muito preguiçoso, não se esforçam para fazer nada. Ela traz no livro que não são as crianças e nem os adolescentes, mas sim como a gente aborda, né? Eu sei que tem gente que, nossa, mas eu procuro fazer uma abordagem, né? Trazer esse aluno e ainda assim ele não quer nada. Mas a gente precisa pensar que há muito tempo as crianças estão assim, né? Nessa inércia de, ai, tudo vem a mim, né? Às vezes é uma coisa que estava lá onde, de 0 a 3 anos, e a gente está criticando o adolescente, mas eles nasceram, né, neste mundo de hiper tudo, né? De muitas informações. Então, agora demora um pouquinho, né? A gente precisa persistir nessa boa abordagem para a gente conseguir um resultado positivo. Outro capítulo do livro, Liberdade Interior, o caos controlado da brincadeira livre. Quando ela fala, né, dessa brincadeira, eu até coloquei aqui entre parênteses que não é ir ao cinema, né? A brincadeira não é brincar por brincar, né? A brincadeira é uma atividade, uma tarefa. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra?
Voltando lá, né, no autor que ela já citou, que é São Tomás de Aquino, ele diz que há duas maneiras da gente aprender, de adquirir o conhecimento. Uma, pela invenção ou descoberta. A outra, por disciplina e aprendizagem. Só o próprio nome já diz, né? O que é mais gostoso, né? Que jeito é melhor de eu aprender? Será que é inventando coisas e descobrindo? Ou será que é porque alguém está me mandando fazer aquilo, está me impondo, eu preciso entregar, preciso fazer, porque a professora mandou, porque ela está olhando de cara feia para mim, porque eu tenho que repetir aquilo, mesmo que não faça sentido para mim, né? É fácil a gente pensar nessa diferença e acho que é fácil a gente descobrir também, né, qual que é a melhor forma de aprender, né? Isso não só para criança, mas tanto porque eu preciso fazer ou porque eu quero descobrir sobre aquilo. Nas crianças são iguais, né? Existe na criança um movimento natural de proatividade. É só querer buscar um ajudante da turma, né? Que a gente já tem todas as mãozinhas levantadas na sala, né? Para ser um ajudante. Então, elas são naturalmente proativas. E hoje em dia, a gente não só subestima, né, essa proatividade, mas pior do que isso, a gente ignora, né, essa proatividade. E isso a gente não faz só nas crianças, a gente faz nos adolescentes, nos pré-adolescentes, nos adultos também, né? Pensando numa sala, né, que eu sei que é difícil, né? Eu também estou na sala de aula e é difícil você conseguir, né, equilibrar essa proatividade de todo mundo, a aula vai ficar mais dinâmica, mais barulhenta, mas a gente precisa, às vezes não dá para fazer para todo mundo de uma vez, né? Mas vamos fazer com esse grupo hoje, com essa criança hoje, deixar ela mostrar a proatividade dela, e aí amanhã eu pego uma outra criança, né? Mas nunca deixar sem nada, né? Não entregar nada para elas poderem mostrar que elas são proativas. A aprendizagem é originada do lado de dentro, é o que a autora traz, né? E o mecanismo através do qual desejamos conhecer é a curiosidade. Se meu olhinho não brilhar, né, para aprender aquilo, a gente até aprende, decora, né, faz, entrega a tarefa, mas é diferente, né? E com a gente também acontece isso, adulto. Ela também traz que brincadeira não é falta de limite, essa brincadeira livre, né? Ela fala muito da brincadeira livre no livro, dessa importância da brincadeira livre, do que é que esse cuidador precisa fazer a hora que essa brincadeira livre está acontecendo, né? Que ele precisa estar lá com o caderninho, principalmente com crianças menores, né? De 2, 3, 4 anos. Colocou lá, não é abrir o saco de brinquedo, jogar lá no meio da sala, todo mundo brinca e eu estou fazendo outra coisa, vou conversar com a colega que está lá também no parque, vou olhar as mensagens do celular, aproveitar, né, que as crianças estão brincando. Ela traz muito essa seriedade da brincadeira no livro, né? Que a hora da brincadeira livre, e tenho certeza que está vindo aí, né, um monte de imagens na cabeça de vocês que já estão na educação infantil, de quantas coisas vocês já descobriram, que vocês ouviram, né, reproduzindo as coisas que ela vive em casa, que ela assistiu na televisão, e a gente precisa estar atento a esse momento da brincadeira, né? Descobrir, assim, as habilidades daquela criança, de falar, nossa, esse grupo tá, né, tem habilidade para isso, preciso trazer umas ferramentas, uns pedacinhos de toquinho, ou, nossa, eu vou trazer um arrozinho, vou colocar, e essa hora da brincadeira, né, ela não é um horário que, tem que ter um monte de brinquedo, tem que ter.
Esses cantos, né, da brincadeira, a gente pode fazer um rodízio, inclusive, nas brincadeiras. Ela é feita com coisas simples, né? É um potinho de plástico, uma panelinha, é o matinho que a criança pega para ser a comidinha na hora lá da brincadeira, um feijãozinho, né? A gente quebra o macarrãozinho, põe lá para ficar de verdade. É muito melhor ainda, né, do que aquele que a gente compra pronto, que o macarrão é de plástico, porque o macarrão que a gente come não é de plástico, então fica muito mais barato a gente pegar o macarrão de verdade e quebrar lá para a criança brincar, do que comprar um brinquedo que vai custar caríssimo, né? Então, trazer também, né, essa realidade das coisas para as brincadeiras. Um outro capítulo do livro, ela fala da liberdade interior. No mesmo capítulo, perdão. Ela fala que o educador é facilitador. Todas essas questões que eu trouxe, né, da observação da brincadeira. A criança, ela tá lá brincando, ela é a protagonista da brincadeira. Mas esse tempo de brincadeira é fundamental na educação infantil. Mas, por favor, gente, pelo amor de Deus, não é a brincadeira do saco de brinquedo lá no meio do tapete, né? E você olhando para o outro lado. É uma coisa muito, muito séria na educação infantil, esse momento da brincadeira, que foi o que eu acabei de falar, né? O que que a gente vai fazer enquanto as crianças brincam? A gente vai anotar, né? Pega um caderninho lá, o seu caderno de plano, tenho certeza que a coordenadora vai adorar. Olha, acho que se cada professora escrevesse, né, o que elas escutam na hora que as brincadeiras estão acontecendo, a hora que as crianças estão brincando, a gente podia ter um livro enorme no final do ano, né? Porque elas trazem tudo no momento da brincadeira. Quando dava aula no magistério, inclusive, tinha uma aluna que falava, ela tinha uma filha com a idade de terceiro, segundo ano, não me lembro exatamente, porque já faz um certo tempo, mas ela falava que a menina jogava, assim, as bonecas, punha sentada na atenção. Ela falou, ela está reproduzindo a professora, né? Que a professora fazia isso, era uma professora muito brava, falava alto com as crianças, e ela achava que, né, brincar de escolinha era aquilo. E, né, dentro da escola, dentro da creche, as crianças vão trazer o mundo delas, né, para dentro, e aí a gente aprende, né, sobre aquela criança na hora da brincadeira. Então, brincadeira não é perder tempo, tá? Um outro capítulo do livro é ter tudo, estabelecer e fazer respeitar os limites. A forma mais direta e eficaz de matar a curiosidade de uma criança é dar tudo para ela. É o que eu estava falando antes, né? Sobre o brinquedo que faz tudo, né? Hoje a gente tem muito aqueles brinquedos que faz pipoca, faz não sei o quê, e a gente dá tudo pronto, né, para elas. A gente não deixa elas descobrirem. E principalmente, professor até que não tem muito isso, né? Mas mãe, nossa, mãe é terrível para fazer isso, né? Às vezes, sem você perceber, você tá lá, né, misturando Nescau no leite para o menino que tem 15 anos, né? Gente, deixa ele fazer, né? Às vezes a gente dá uma coisa para a criança, nossa, tá com sede? Tá lá a água, né? A gente não espera a criança perceber a sede, a gente não espera a criança desejar uma coisa, né? Já tá tudo lá na mão dela. E o consumismo também ajuda muito, né? Nessa questão de oferecer tudo pronto, na questão da falta de limite, né? Porque a criança tem muito isso, né? Eu quero aquilo, e aí você tem que comprar porque está aparecendo na televisão, porque todo mundo tem. A gente precisa pensar sobre isso, né? Quando a gente tem esse outro lado da qualidade da relação, a gente diminui um pouco
essa questão do consumismo, né? Porque quando a criança acaba o que tem na mão dela, você tem lá, né? Encheu a casa de brinquedo, aquelas coisas caras, só que quando acaba, o interesse dela é curto, né? O espaço de tempo que ela vai brincar, acabou aquilo, acabou, perdeu a graça, porque aquilo vai ter um fim, né? Vai ter um limite. Olha, agora acabou. Que é a hora que você dá o celular, né, para ela assistir, vai tirar da mão para ver, né? O escândalo que acontece. Então, é porque estava demais, né? Tava muito aquilo. E quando a criança, né, vai crescendo, o que que acontece com isso? Se ela tem tudo, se eu estou dando tudo pronto, a hora que ela vai fazer birra, ela vai procurar diversão na transgressão, né? Porque, tudo perdeu a graça para ela, então, eu vou pular a janela da sala, né, para sair, mesmo que a professora diga, né, que eu não posso sair nesse momento, eu vou levantar, vou fazer outra coisa, porque aquilo perdeu a graça, né? E aí eu preciso estabelecer um limite. Onde que eu vou procurar apoio, né? Nessa questão da birra, a autora traz que a birra, a falta de limite, ela precisa ter uma consequência e você precisa ser firme nessa consequência, né? Não fala para a criança uma coisa que você não vai poder cumprir, né? Você está falando uma coisa para ela, olha, sei lá, professor que dá aula para adolescente tem mania de falar isso, né? Não vai entrar na minha sala amanhã se fizer isso, né? Se continuar falando. É, gente, o aluno tem direito de entrar, né, na aula. Eu não posso proibir. Estou só dando um exemplo, né? Que às vezes pode, às vezes combinou com a supervisora, enfim. Mas sempre esse limite ser plausível, né? Ele poder ser executado, porque caso a criança vá até aquele limite que você impôs, você vai ter que cumprir aquilo que você falou, sem fazer chantagem, sem causar medo na criança, né? Sem falar para ela que o bicho o papão vai pegar ela se ela sair da sala, alguma coisa parecida, né? Não, não usem isso. Dá para conversar, né? Mas tem hora que você precisa impor o limite. Então, que seja um limite que você vai cumprir, né? Porque senão ela consegue aquilo pela birra, todo mundo sabe disso, né? No outro dia, o que que ela vai fazer para conseguir uma outra coisa? Birra, né? Então, é fácil. A gente precisa controlar isso. Eu sei que é difícil conseguir esse equilíbrio, tem a questão do tempo, né, das coisas também, o tempo da criança. O Miguel de Cervantes traz essa frase aí, né? A abundância das coisas, ainda que sejam boas, faz com que não a estimemos. E como a gente tem isso, né, na vida adulta, né? Às vezes a gente pensa, ai, nossa, meu sonho é ter uma casa com piscina. Mas aí você conversa com a tua amiga, ela tem piscina na casa dela. Ai, nossa, ninguém usa aquela piscina lá em casa. Você fica indignado. Como não, né? Nossa, tem uma piscina em casa e não entra na piscina? Não, porque tá lá todo dia, né? Então, às vezes eu tenho aquilo, né, acessível muito, e aí eu não dou valor, né, naquilo. Às vezes a gente, sei lá, né, numa casa de alguém que faz, né? Ai, se eu tivesse chocolate todo dia na minha casa, uma criança pode pensar isso, né? Às vezes até a gente. Mas aí, se você tem chocolate, está lá disponível todo dia, não, já perdeu a graça, né? Porque eu tenho motivação na curiosidade, né? A gente tem, é naquilo que eu não tenho, eu preciso dessa questão da busca, né? Não pode estar lá toda hora acessível. Uma outra coisa que a autora traz é a questão da natureza.
Nossa, como a natureza ajuda a gente, né? Como ela é nossa parceira aí nessa questão da janela para a curiosidade da criança, né? As crianças têm uma afinidade natural com a natureza. E quantos centros de educação infantil têm um espaço favorável para isso, né? Para observar o caminho das formigas, para ver a textura das folhas. Às vezes a gente perde um tempo danado, né, preparando aqueles materiais de sensoriais, né, para a criança. Ah, põe a mão, aí eu colo uma lixa, colo uma bucha, colo. Não que isso seja inútil, tá? A autora não traz isso. Mas ela fala da parceria da natureza para as crianças perceberem isso, né? Passar a mão numa folha, numa pétala de rosa, né? É macia, é cheirosa, é, e tá ali, né? São coisas reais. Então ela fala dessa importância, né? De como a natureza é nossa parceira, porque ela traz uma coisa que está no mundo, que existe, né? E que a gente pode fazer uso disso dessa observação, de instigar a curiosidade, né? Vi o casulo lá, apareceu na sala ou na porta da creche. Nossa, gente, o que será que vai acontecer? Né? Quem será que está morando aí dentro? Que bicho será que é esse? Às vezes é um ninho de passarinho que está lá. E olha, se sabe, de tentar proporcionar isso para as crianças. Eu sei que às vezes o espaço físico, né, do Centro de Educação Infantil não é muito favorável para essa questão da natureza, mas vamos tentar, sabe? Tem uma pracinha perto, tem alguma coisa, né? Nem que eu tenha que levar. Levo a folha para a criança passar a mão, sentir o cheiro, enfim, né? A natureza também ensina as coisas não imediatas, né? A gente ensina para as crianças nessa hora que tudo que eu quero, né, tudo que eu desejo, tudo que acontece, leva tempo, né, para acontecer, que não é imediato. Aí a gente volta lá naquela questão do consumismo, né? Eu quero e tem que ser hoje, tem que ser agora, né? A natureza traz isso, né? Quando eu vejo lá o casulo, nossa, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? Quando eu ponho o feijãozinho lá no algodão, ele não vai brotar em 2 horas e crescer. Eu tenho que passar uma semana lá com a criança, observando todo dia, né? Trazendo essa questão do tempo. Ai, olha, tem um botão de rosa. Vamos observar quanto tempo que essa rosa vai abrir e vai ficar linda né, e vai perfumar aqui a nossa sala. Então tem essa questão, né, do acompanhamento, né, que as coisas não acontecem de imediato. Nós demoramos, né, 9 meses para nascer, então as coisas que são belas, né, elas demoram, elas demandam tempo, a começar pela nossa vida, né, de levar essa questão para a criança, né, a vida dela é tão bonita, é tão bela, tão importante, por isso que ela fica dentro da barriga, né, da mamãe tanto tempo, que a mamãe espera tanto, né, trazer essas questões, usar o bosque, os espaços abertos, as experiências e a observação da natureza para que essas coisas aconteçam, né? E levar mesmo, gente, usar a natureza como parceira. Teve uma professora que falou num outro dia que eu fiz esse estudo, né, num outro lugar, e aí a professora falou da questão de uma horta que tinha na escola. A professora falou, nossa, né, que eles plantaram um dia, foi até uma outra turma, não foi a turma deles, mas eles foram lá para observar a horta que a outra sala tinha plantado. E aí a criança queria, nossa, mas não tem nada ainda, né, para comer?
Aí ela levou essa questão, né? Não, precisa esperar um pouquinho, né? Para a gente comer uma alface crocante, gostosa, vai levar um tempinho. E aí ela levou as crianças para essa observação do tempo, e na hora que eles experimentaram aquilo, né, que ficou pronto depois de um certo tempo, que foi uma experiência muito legal, né? Que as crianças acompanharam, viram plantar e depois puderam ter a experiência de provar aquilo, né? Depois da espera, né? Então, essa questão é bem pertinente, né, da natureza. Espero que vocês façam uso do Centro de Educação Infantil. Por falar em natureza, vocês ouviram, né, que eu coloquei não sei se todo mundo já estava aqui logo no início, mas eu coloquei um videozinho no comecinho da live, que é do Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um autor de poesia que eu sou apaixonada por ele, que é este senhorzinho aqui. Acho que se deixar, a gente faz uma live, um estudo coletivo só sobre o Manuel de Barros, porque eu adoro, amo de paixão, tenho muitas coisas dele. Para quem não conhece, né, o Manuel de Barros já faleceu, infelizmente, em 2014, se não me engano, mas ele é um autor de poesias que passou a vida, né, a infância em Cuiabá, e a gente fica imaginando, né, o que é. Ele faleceu com 96, 91 anos, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, mas ele já tinha lá seus 90 anos. E aí eu pelo menos, né, fico viajando, imaginando o que é, né, o que foi a infância dele lá em Cuiabá, porque hoje a gente já imagina, né, esse lugar do Brasil, assim, meio ermo, né, meio cercado de natureza. E ele cresceu nesse lugar, né? Depois ele saiu, lógico, é uma pessoa que ele fala em alguns vídeos dele, depois eu trago a referência de algumas coisas dele. Eu só achei 2 vídeos dele no YouTube, 2 documentários, porque ele não era uma pessoa que gostava muito de aparecer, não gostava de dar entrevista, enfim, ele falava que a pessoa dele não era muito interessante, o interessante era o que ele escrevia, aí por isso que ele não gostava muito de aparecer. Mas, enfim, ele traz essa questão da natureza maravilhosamente bem. E o videozinho que eu coloquei lá no início, que fala do Bernardo, né? Às vezes a gente acha que é uma criança, porque é um videozinho. Foi um grupo musical que musicou algumas poesias dele. E ele tem uma música que é alegrinha, a gente pensa numa coisa boa, né? Que o Bernardo pode ser uma criança que viveu com ele, enfim. Mas a poesia fala sobre a morte do Bernardo, quando ele coloca, né, que o Bernardo virou um passarinho e foi compor o amanhecer. O Bernardo, na verdade, era uma pessoa que trabalhava na fazenda dele. Quando ele ficou adulto, né, os pais faleceram e aí deixaram a fazenda para ele tomar conta. E ele até coloca, né, que aí ele pôde viver do ócio, só escrever poesia porque a fazenda conseguia manter, né, a família dele. Assim, eu amo de paixão, comecei a colocar o Manuel de Barros aqui nessa questão da natureza, teve uma hora que eu até falei, nossa, preciso parar, porque senão vai virar Manuel de Barros e esqueci da Caterine. Mas a gente vai falar sobre ele e a gente vai continuar na quinta-feira, eu espero, né, que a gente termine o livro aí, mas ele tem uma poesia, essa que eu coloquei aí, que é a seguinte: o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada.
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem, que ele tinha essa imagem, né, da casa dele, e aí quando ele descobriu o nome, perdeu a graça. Ele traz muitas questões da natureza, é uma coisa fofa, esse Manuel de Barros. Algumas outras frases dele que eu coloquei aqui: a reta é uma curva que não sonha, eu queria crescer para passarinho. Essa frase do eu queria crescer para passarinho é uma frase do filho dele, porque ele tem um livro que chama Poemas Pescados da Fala de João, que ele, né, trouxe a poesia ouvindo o que o filho pequeno falava. Uma gracinha de livro, e aquele, né, que eu falei lá no começo, que a gente também poderia escrever na sala de educação infantil, porque vocês têm a grande chance, né, de ficar ouvindo essas frases o dia todo, né? E é uma delícia, né? Essas frases que as crianças colocam de coisas que não têm muito sentido. Aí uma outra imagem dele e uma outra poesia. Deus disse: vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei, sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em sensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras. Ele tem poesias lindas, gente. Eu tirei aqui a referência, mas depois eu passo para vocês, passo para todo mundo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Manuel. Eu comecei a contar do Bernardo e só falei que ele era um funcionário lá da fazenda, né? Mas tem um documentário dele que ele conta que o Bernardo apareceu lá, né, na fazenda pedindo emprego, na verdade. E aí tinha uma tia dele, a irmã do pai, que, gente, a gente pensa isso, né, há, sei lá, 60 anos atrás, as loucuras, né, as pessoas ficavam meio malucas e elas não eram medicadas, não tinha ressonância magnética, né, para fazer, para medicar, enfim. E essa tia dele ficou louca. E ele ainda fala no livro que ela era louca de pedra mesmo, era uma pessoa violenta até. E aí eles deram um emprego para ele cuidar dessa tia. E aí ele chegava na casa, quando ele chegou, né, na casa dessa pessoa, que não teve violência, que ele conseguia conversar, cuidar dela, e ele se dava muito bem com ela. Então, ele fala que o Bernardo tinha, era a essência, né? Ele coloca até que tinha inveja do Bernardo, de tanto que ele era ingênuo, de tanta ingenuidade que tinha, como se ele fosse uma criança mesmo. Ele conta que o Bernardo amansava qualquer bicho, que ele saía no quintal, os passarinhos vinham, né, ficar no ombro dele, que ele conseguia conversar, que ele amansava, saía para pegar uma galinha, todo mundo que tentava pegar a galinha, a gente, né, corre atrás da galinha, a galinha sai correndo, gritando, que ele não, para pegar a galinha, que ele passava a mão na cabeça, agradava a galinha, então, assim, ele era, né, a natureza, porque deve ter sido uma pessoa que cresceu no meio do mato. E ele até tinha meio que inveja do Manuel de Barro, do Bernardo, por causa dessa conexão que ele tinha com a natureza. E ele é um super parceiro, gente. Vocês precisam conhecer esse autor, não esquecendo da Catarine, né, que tem esse livro maravilhoso, mas o Bernardo faz essa conexão. Estou confundindo os dois. O Manuel de Barros faz essa conexão com a natureza de uma forma poética, linda, bonita. A gente precisa trazer, né, essas questões
se não seja pelo Bernardo, pela própria natureza, levar as crianças a ter esse contato com a experiência. Essa primeira parte do livro fala muito sobre isso, né? Dessa qualidade que a gente precisa ter enquanto cuidador e da responsabilidade que isso é, né? De manter essa qualidade com a criança ou com o adolescente, seja ele seja o outro, né, o aluno de qualquer idade. Mas eu preciso pensar, né, nessa qualidade da minha relação com ele. E a gente pensa nisso para nós, né, enquanto adultos, pensar na qualidade que a gente tem, né, da nossa convivência com as pessoas, o que eu estou levando para as pessoas, o que eu estou trazendo das pessoas para mim, né? Pensar sobre isso. Pessoal, eu queria agradecer muito, né, a participação aí de vocês nessa primeira parte, passar essa parte do Manuel de Barros, e aí a gente deixa, né, a outra parte do livro para a gente falar na quinta-feira. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham imaginado, nem que seja para voltar um pouquinho, né? A gente está com tanta saudade da sala de aula, né? Das crianças, desse contato, dessa convivência. Espero que eu tenha conseguido fazer vocês lembrarem, né? Um pouquinho, relembrarem a sala de aula, de como é gostoso esse contato com as crianças. E a gente termina, né? A gente continua na quinta-feira, para a gente terminar o estudo do livro. Eu dividi ele em duas partes, porque ficaria muito tempo para um único dia. Espero que todo mundo tenha ficado aí curioso, né, para saber mais sobre esse livro. É um livro muito interessante. É um livro barato, a gente pode conseguir na internet, enfim, quem quiser ler o livro todo que eu estou trazendo aqui é só, né, uma pontinha dele para vocês ficarem com vontade de conhecer o livro todo, tá? Quero agradecer muito o Giovanni, que me salvou aí nessa questão do link, que a gente teve um problema técnico, prometo que isso não vai acontecer na quinta-feira, tá? Agradeço de coração vocês estarem aqui me ouvindo durante 1 hora e espero vocês na quinta-feira, tá bom? Um abraço para todo mundo e boa noite. Bernardo, já estava uma árvore quando eu o conheci. Passarinhos já construíam casas na palha do seu chapéu. Brisas carregavam borboletas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Árvore, ele bateu asas e voou. Virou passarinho, foi para o meio do cerrado, ser um aranquã pra compor o amanhecer.
pretas para o seu paletó. E os cachorros usavam fazer de poste as suas pernas. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo Árvore, ele bateu asas e voou, virou passarinho, foi para o meio do cerrado, ser um aranquá pra compor o amanhecer. Sempre ele dizia que o seu maior sonho era ser um aranquã para compor o amanhecer.